convidado para estar compartilhando um pouco do conhecimento que eu tenho de vivência, né, dessa área da tecnologia da informação com vocês no intuito de trazer informações para que a gente possa estar sempre nos prevenindo contra ataques, né, espionagem de dados e essas ações maléficas que hoje tem, infelizmente, tem muitas não, milhares de pessoas, né, que a gente chama os hackers, né, eles estão fazendo na rede. Aí um pouco antes, eu fiz aqui um material só para me guiar um pouco do contexto, né, do que eu vou passar para vocês, até organizar as ideias. Para quem não me conhece, fiz uma apresentação, eu sou formado em Ciência da Computação, tenho um MBA, eu tenho mais experiência profissional do que acadêmica. Então, hoje eu trabalho, sou diretor de tecnologia em 4 empresas e também faço consultoria de desenvolvimento e arquitetura de sistema de informações, que é o caso da Paz Universal. Já tem fazer uns 2 anos, 3 anos, né, que a gente vem fazendo um trabalho onde surgiu o Dynamic. Antes de tudo, vou falar um pouco para vocês da internet, né? Que hoje em dia as pessoas, hoje eu tenho 2 filhos, um de 2, um de 6, eles já navegam às vezes até melhor que eu. Então as pessoas hoje cada vez mais cedo já têm acesso à internet, mas às vezes não sabem nem o que é internet, né? Então acho que antes de tudo vou fazer uma breve introdução da história da internet. Bom, a internet nada mais é que vários computadores interligados em uma rede. Mais ou menos assim, a gente tem aqui a Paz Universal, a gente tem o pessoal da TI e aqui tem uma rede interna. Então vocês conseguem trafegar arquivos, tipo o Lucas mandar para uma impressora ou vocês mesmos, no departamento de vocês, tudo através de rede, porém interna. A internet é uma rede, vamos dizer assim, mundial. São vários computadores interligados em vários lugares do mundo que eles fazem conexões com trocas de informações, né? E a internet, ela foi, na verdade, na história da computação a gente fala muito da ARPANET, que ela foi criada pelos Estados Unidos na Guerra Fria, quando estava tendo conflitos, né, dos Estados Unidos com a União Soviética, e na época a União Soviética tinha lançado uma rede deles para trocar informação. Quando o pessoal ia para campo, a informação era importantíssima. Antigamente era mensageiro, né? Mandava, a pessoa ia fisicamente até um local para levar uma mensagem. Agora com a internet eles conseguiam transmitir informação de forma rápida e eficiente. Então a União Soviética lançou uma rede chamada Sputnik, e em resposta a essa rede os Estados Unidos lançou a ARPANET. E nesse momento, nessa época de conflitos de guerra, né? A guerra sempre traz muito mais prejuízo, mas também traz alguns benefícios, principalmente no avanço tecnológico. Então a corrida armamentícia e o avanço tecnológico fez com que eles criassem a ARPANET no principal objetivo de fazer comunicações eficientes. Informação é crucial, né? Então surgiu a ARPANET devido a essas tensões e também necessidades comerciais de comunicação, né? Antigamente você passar uma mensagem demorava às vezes meses para chegar uma mensagem até o destino. Então a grande solução da ARPANET era fazer essa comunicação de forma mais eficiente. Em 70 começou a expansão e desenvolvimento com a ARPANET e várias outras pequenas redes que foram surgindo em faculdades, né, no mundo inteiro, na Europa, Estados Unidos principalmente. Começou a ter deu um pontapé inicial, né, de ter uma rede onde você consegue comunicar um computador com o outro de forma rápida. Começou a expansão e desenvolvimento de vários setores, universidades, desenvolvendo redes próprias. Em 80, que a gente chama de conexões adicionais, todas essas conexões elas se juntaram na ARPANET, fazendo com que a rede da ARPANET ela se ampliasse. Então antes eu tinha uma conexão daqui com o Lucas ali. Aí o Luiz tinha outra rede e eu conectei com ele. Então isso aí foi difundindo e tendo uma expansão dessa rede. Meados ali de 90, eu sou de 89.
E ali, quando eu nasci, ele tinha uns 4, 5 anos, foi o início, ali nos anos 90, foi o início da popularização do computador. Então, acho que muitos de vocês aí lembram que antes disso ninguém tinha acesso a computador. O computador era só empresas que tinham aqueles, eles chamam de mainframe, supercomputadores, que era uma sala assim, de máquina, né? E era muito caro, então assim, para o uso pessoal era inviável. Então em 90, o comercial, né? Aí tem a história da Apple, da Microsoft, né? Na corrida ali para tentar popularizar o uso do computacional, surgiu o Windows, surgiu o Macintosh. O Windows foi o mais popular, né? Que até hoje todo mundo usa. Então o computador chegou na casa das pessoas. Então as pessoas começaram a ter aquela proximidade ali nos anos 90. A partir daí, além da acessibilidade computacional, foi a criação da World Wide Web, que são os famosos sites. Hoje é muito fácil, né? Abre um navegador, digita um endereço de um site lá, você está acessando a página com todas as informações. Mas por trás disso tem toda uma parte técnica. Tem um protocolo, que são nada mais que regras de formações de pacote, que quando você entra e digita um site e dá um enter, por trás ele vai mandar uma requisição para um servidor, utilizando, no caso, o servidor de internet contratado, seja TIM, Vivo, e aí ele vai te dar uma resposta trazendo conteúdo daquele site. Então, com isso, as pessoas começaram a se interessar mais na internet. Por quê? Porque ali você conseguia estar consumindo conteúdos, né? Mas antigamente a gente chama de Web 1.0, a gente só tinha sites que tinham conteúdo, a gente só consumia conteúdo, né? Aí foi chegando ali, né? Começou a internet tornou-se um acesso ao público geral, né? E aí com isso a gente tinha o Web 1.0 e aí meados de 2010, um pouquinho mais de 2010, vem a Web 2.0. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Talvez não tiveram ouvido, mas vai entender. A Web 2.0, qual que era o contexto dela? Além de consumir, eu vou produzir conteúdo. Que aí surgiram blogs na época, fotolog, isso é bem antigamente. Então, ou seja, eu como usuário de internet, eu não só consumia conteúdo, mas também eu produzia. Eu postava um texto, eu postava uma foto, que antigamente também digitar foto era muito complicado, só quem tinha câmera digital, e aí você tinha que passar para o computador. Mas enfim, a internet começou a trazer ferramentas onde você conseguia colocar o seu conteúdo exposto para outras pessoas acessarem, né? Então, com essa evolução, a gente chega até hoje onde, se a gente for analisar, talvez mais da metade do conteúdo exposto na internet hoje foram produzidos pelos próprios usuários, que são canais de Instagram, canais de YouTuber, né, que até tem agora as profissões aí de influencers digitais, né, YouTubers, o pessoal que usa os canais para estar transmitindo conteúdo. Às vezes conteúdo de qualidade, também às vezes conteúdo, né, de má qualidade. Vou falar um pouco aqui da cultura de comunicação. Antes do telefone ainda, que eu nem cheguei nessa época, que era aquela carta telegrafada, né, Luiz? Que eu precisava mandar, vamos dizer, a Paz Universal precisava mandar uma informação para uma unidade. Então não tinha telefone, não tinha uma forma rápida, eu tinha que mandar uma carta registrada, né? Depois veio o fax, que foi uma grande evolução, né? Que hoje, se a gente olhar para o fax, também é bem, vamos dizer assim, passado, né? Aí veio o telefone, a princípio o telefone residencial, aquele que você, o analógico, né? E aí as coisas foram evoluindo, veio o telefone sem fio. Aí com a internet começou a haver alguns canais de comunicação. O Mir, que é uma delas, é bem antigo, é como se fosse o WhatsApp hoje, só que na época era uma rede. Não sei se alguém de vocês chegaram a ter acesso ou ouvido falar. Do ICQ eu acho que ele foi mais popular, né? Que você abriu uma conta, baixava um programa, abriu uma conta, e você tinha um número, você passava para outra pessoa, ela te adicionava, você conseguia comunicar ela via bate-papo. Veio os e-mails, né? Que eram os chamados de correios eletrônicos. A pessoa, quando ela entrava na internet, assim, tinha acesso, começava a ter regularidade, a primeira coisa que a gente fazia era ter um e-mail, né? Para poder comunicar.
E aí, com o passar do tempo, veio os celulares, né? Antes dos smartphones, que aí começamos a ter o telefone móvel, né? Antes eu só conseguia ligar em casa, né? Hoje em dia ninguém tem telefone residencial mais. Esse dia eu até cancelei o lá de casa, porque ninguém liga para telefone, a não ser call center oferecendo algum serviço. E aí então, com o celular móvel veio a plataforma de SMS, então eu conseguia mandar mensagem de texto para o Lucas, para o Luiz, de forma rápida e eficiente. Porém ainda, vamos dizer assim, só texto, né? Ilimitada a quantidade de caracteres. Aí veio o Microsoft Messenger, que é o famoso MSN, esse eu acho que muita gente aí utilizou durante um bom tempo, né? Você cadastrava sua conta lá no Microsoft, né? Aí você tinha que fazer um e-mail, e aí você passava o seu e-mail para as outras pessoas, elas te adicionavam, você tinha uma lista de contato ali, e ali você tinha comunicação. Então assim, a gente já teve um grande avanço aí com a internet, que o princípio da internet é esse, é comunicação. E aí depois veio o WhatsApp, veio Telegram, veio Instagram e as tecnologias que a gente vê hoje aí no dia a dia, né? Que às vezes consome, se a gente não tem um pouco de cuidado, consome muito do nosso tempo, né? Então o que eu sempre falo é a gente tem que estar sempre se organizando para estar consumindo conteúdos de qualidades. Um exemplo, vou dar uma curiosidade para vocês. O CEO do TikTok não deixa os filhos dele ter acesso ao TikTok. Porque o TikTok ele é um algoritmo onde ele consegue identificar o tipo de conteúdo que você está assistindo e aí ele vai te vincular àqueles conteúdos. Então se você ficou, e assim, é tão profundo que eles conseguem analisar o tempo que você ficou ali na tela de um vídeo. Então ali ele já capta o tipo de vídeo que você viu e vai te entregar conteúdo daquela, vamos dizer, categoria, que vai fazer com que você prenda mais. E o algoritmo ele é crescente, então você passa um vídeo, passa outro, então assim, realmente é uma plataforma que te prende muito e que se você, não sei se vocês já tiveram acesso, eu mesmo não tenho no celular, mas eu já me peguei assim, meia hora, uma hora assim passando e o tempo passa e fica ali só vendo. Então, hoje tem muitas ferramentas, né, de comunicações que às vezes prejudicam a gente. Enfim, com toda essa cultura de comunicação, a história da computação, a computação vindo a ser entrar dentro da casa das pessoas, aí o smartphone, que é um computador, né, se você for ver a estrutura de um smartphone, ele tem um processador, ele tem uma memória, ele tem uma tela, né, então ele é propriamente dito um computador. A gente começa a ter as pessoas que querem aproveitar da situação, que aí é onde vem os hackers, né, que é uma palavra muito usada aí, mas às vezes se você for tentar entender o que é um hacker, vou fazer uma definição aqui para vocês. Nada mais é que são especialistas em informática que exploram sistemas, né? E a gente tem dois tipos de hackers. A gente tem os hackers éticos, que são contratados por empresas de segurança, empresas de tecnologia, NASA, até mesmo banco, né? Principalmente, né? São pessoas que entendem muito de segurança e de falha. Então são pessoas que identificam e corrigem vulnerabilidade. Para vocês terem ideia, a Meta, que é a dona do Facebook, ela tem um programa que, se você identificar falha nos sistemas deles, tem um formulário, uma forma de você estar comunicando eles dão um prêmio assim, de muito dinheiro para as pessoas que conseguem identificar essas falhas. Então a gente tem várias pessoas tentando encontrar falhas, não só em Facebook, mas também em outros sistemas, né? Mas o intuito dessas pessoas é identificar a falha e corrigir. Mas a gente tem as pessoas mal intencionadas, né? Que a gente chama de crackers, que realizam atividades maliciosas, e são essas pessoas que eu fui chamado aqui para dar algumas dicas, né, de prevenção e identificações de ataques. Essas pessoas, elas utilizam, eu vou falar dos 3 principais ataques, que são os que mais acontecem na internet. Eu vou começar com o que a gente chama de phishing. A tradução é pescaria, né? Antes de você entrar aqui, houve uma época, não sei se continua, nos Estados Unidos, de um grupo de pessoas que saíam nas ruas, encostava em uma casa, algum lugar, e invadia o sistema deles, a rede,
não com o intuito de prejudicar. Depois eles desciam ali naquela casa, conversavam com eles e apresentavam: vocês têm uma vulnerabilidade nesse quesito aqui. Aí o pessoal às vezes contratava o serviço. Sim. Eu já recebi uma vez um contato ele era estudante de computação, acho que lá da Unicamp. Ele me mandou um e-mail, né, se apresentando e falando assim: olha, eu encontrei uma vulnerabilidade em um sistema de vocês. Na época era um site da Unialfa, que a gente cuida. E aí, né, na hora eu já respondi, pedi contato dele, e aí ele falou: tem isso, isso e isso. E assim, ele já me passou a vulnerabilidade. Eu pensei, ele vai querer uma recompensa, né, um orçamento, tudo. Aí eu perguntei: o que eu posso fazer para você por troca? Aí o cara falou: não, cara, eu estou estudando, eu encontrei essa vulnerabilidade, estou passando para você, eu só queria que você fizesse um depoimento para mim lá no meu LinkedIn, para me dar, vamos dizer assim, um pouco mais de credibilidade para os meus projetos pessoais. Aí eu fui lá, fiz um depoimento para ele, mas geralmente as pessoas cobram, né? Elas falam: você tem uma vulnerabilidade aqui, eu quero, né? E muitas das vezes essas pessoas são muito valorizadas, porque o hacker, ele não é assim: eu vou atacar aqui e vou e ataco. O cara, ele fica dias, meses tentando achar alguma falha, tentando achar alguma porta. Aí a gente entra um pouco mais na parte técnica, mas resumidamente ele fica às vezes muito tempo ali tentando achar alguma falha. Vou dar um exemplo, não muito longe. A gente tem aqui o sistema de telefonia, né? E a gente hoje trabalha com chipeira. A chipeira, ela tem que ser fechada por firewall, porque se você deixar ela aberta, os canais, a gente tem muitos hackers, principalmente chineses, tá? Que eles conectam nesses VoIP, nessas linhas, e começam a fazer ligações. Para que eu não sei, mas eu sei que nessa rama de telefonia a gente tem que tomar muito cuidado com os canais que eles tentam acessar para fazer ligações. O prejuízo só é, na verdade, na conta, né? Porque geralmente esses canais você paga pelo uso, então você vai estar ali tendo um prejuízo para a pessoa utilizar. Mas enfim, só trazendo um exemplo prático do dia a dia. Quer falar mais alguma coisa, Luiz? Não, só isso. Tá, beleza. Então vou falar um pouco do phishing. Esse aqui é o ataque que mais acontece na internet. O que é o phishing? O próprio nome fala: pescaria. O cara está pescando, tentando pegar uma vítima. Então, a definição é técnica de ataque para roubo de informações sensíveis. Então, ele quer pegar a senha do seu banco, ele quer pegar alguma informação que ele vai ter algum privilégio, que ele vai vender, né? E quais são os métodos que eles utilizam para estar fazendo esse tipo de ataque? E-mails falsos, mensagem de textos fraudulentas, sites falsos, telefones. Agora mesmo tem alguns meses que, não sei quem tem Nubank, eles vêm pegando o telefone de pessoas que têm conta na Nubank e ligando no celular mesmo. Os caras estão tão assim, profissional, porque eles montaram um sistema de telefonia que não é barato, com discador automática, para ficar ligando. E quando você liga, ele solta uma URA. Para quem não sabe, URA é aquela mensagem automática quando você atende o telefone ou quando você liga numa central. Aí fala lá, aqui é da Paz Universal, você deseja ser uma URA. Então a pessoa atende. Aí fala: ó, detectamos uma compra de 2.000 e tanto do seu cartão na Casas Bahias. Se você não confirma essa compra, aguarde na ligação. Eu sou muito curioso, né? Muitas vezes ligavam para mim, e aí eu ficava, né? Aí a pessoa vinha um atendente profissional, o cara com sotaque de call center. Olá, boa tarde, aqui é da Central Nubank, o que o senhor deseja? Então assim, joga verde ainda, né? Ele espera eu me desabafar, eu nem chego assim. Então assim, o pessoal, eles vão aprimorando as técnicas para tentar pegar uma vítima ali ou aqui, né? Então aí no final, o que eles fazem? Eles começam a te perguntar alguns dados da sua conta, a pessoa em meio de desespero, né? Pô, uma compra que eu quero cancelar, né? Ela acaba entrando na onda do, vamos dizer assim, bandido, né? Porque isso aí é um bandido. E acabo passando algumas informações. Eu cheguei até no final de uma dessas ligações. Assim, é tão cara de pau que assim, é muito fácil de detectar. Ele perguntou qual que era o limite da minha no conta, que é a conta corrente, né? Que tem às vezes um cheque especial ali, às vezes a pessoa não tem um saldo que eles querem, mas eles perguntam o limite. Aí eu lembro que é 5.000. Aí eu falei: não, então você vai fazer o seguinte: você vai fazer um Pix
para essa chave de 4.000 para aí eles começam a te enrolar na conversa, mas assim, é muito nítido que não tem nada a ver com o não reconhecimento de uma compra. Então, assim, o tipo de ataque desse, se você prestar bem atenção, você consegue detectar ali na hora, mas eles começam a usar uma técnica de hipnose, né? Que você às vezes entra ali, você nem vê, nem percebe o que você está fazendo. Quando você vê, você está passando. Eu cheguei até a digitar a chave do Pix para ver, aí apareceu o nome, nada a ver. Eu falei assim, está aparecendo um nome que ela essa é a nossa gerente. Pode fazer que é só para destravar a conta e ver com as conversas assim, né? Aí eu fiz, e aí, cara, o que agora? Aí a senhora não fez, né? Aí eu fiquei dando de boa, mas acabou que ele desligou, né? Mas assim, é impressionante a forma que o pessoal está fazendo. E assim, só do fato deles ter montado uma estrutura dessa, ter dado um treinamento, né? Porque assim, não é qualquer um que vai aceitar um emprego desse, vamos dizer assim, um trabalho desse. Então assim, os caras têm um preparo de recrutar mal intencionados, né? Dá um treinamento de call center, porque os caras falam igual call center. Se você ligar na Vivo ou pegar o telefone, é igualzinho. Aquele mesmo sotaque de call center. E até às vezes técnicas de hipnose, né? Então, muito provavelmente é uma ação que para eles está sendo rentável. Então, ou seja, tem pessoas que caem, né? Essa é uma, né? Tem também a vazamento de informações. A gente tem a LGPD hoje, que no meu ponto de vista, a gente se preocupa muito, mas ela não é aplicada. A pessoa entra numa empresa, ela tem que ter acesso a dados de cliente, e ela pega essas informações e vende para outra empresa. E aí essa empresa vende, aí vai passando, vai para o mercado, e agora que vê seu número cai no caso do Nubank, eu acredito que dentro do Nubank vazou informação, porque eles só ligam para quem, geralmente, até então que eu detectei, foi só para pessoas que têm conta no Nubank. Então, assim, esse vazamento de informação também, vamos dizer assim, é uma das coisas que facilita o phishing, né? Porque aí você tem informação do cliente. Acontece demais hoje. Por exemplo, pega o Lucas ali, pega o telefone dele. Hoje, como os sistemas são muito interligados, vaza muita informação. Tem sistema que se eu pegar o CPF do Lucas, eu sei o telefone dele, eu sei a mãe, eu sei o pai, sei o telefone da mãe, do pai. Aí eu pego o celular dele, aparece a fotinha dele do WhatsApp. Aí eu coloco um número, um chip, e vou lá na mãe dele e falo, esse é meu número novo. Essa daí acho que muita gente já viu, né? Acontece todo dia, e não é só quem está no presídio não. Tem grupos que fazem isso assim, rotineiramente. Então é assim, eu faço 1000 para tentar pegar um, e cai, o pessoal cai. Então, já alertando também esse tipo de ataque, né? Que é bom sempre a gente deixar nossos familiares algo do tipo assim, se eu mudar de número eu vou te ligar. Nem mandar áudio mais a gente pode fazer, porque está rolando um ataque nos Estados Unidos em que a inteligência artificial consegue pegar o timbre da voz da pessoa e fazer qualquer áudio. Então, às vezes chega um áudio para a mãe do Lucas com a voz dele, falando, mudei de número, estou precisando pagar uma conta aqui, paga para mim amanhã. Então, assim, os especialistas em seguranças, eles falam que estão chegando num nível que você precisa, às vezes, combinar um código com seus familiares, alguma coisa assim, para identificar realmente que é você. Não está tão popular ainda no Brasil, mas já alertando vocês, a voz, um áudio, não quer dizer que é a pessoa, então fiquem atentos. É sempre bom estar investigando se é mesmo a pessoa que está falando, principalmente se vier um número diferente. E eles ainda têm o cuidado de pegar a chip do DDD da pessoa. Então, eu sou 62, eu não vou aparecer um chip 11 mandando mensagem na mãe que eu mudei de número, vai vir 62. Então, eles ainda têm esse acesso, né, às operadoras para estar pegando chips de determinados DDDs de onde eles vão fazer o ataque. E-mails falsos. Aqui, vou dar um exemplo. Hoje, a quantidade de informação vazada é tão grande que eu tenho um e-mail empresarial que eu usei só para fazer conta do servidor que a gente tem lá, o cloud. Só para isso, não uso para mais nada. Eu vou abrir meu e-mail aqui só para mostrar para vocês a quantidade de e-mail diário que eu recebo do e-mail que não é divulgado. E está o tempo todo recebendo mensagem. Aqui, esse aqui, mais de 1.266 e-mails. Se a gente for ver aqui, é propaganda, é oferecimento de serviço, e muitos ali, se eu entro, pode ser um e-mail falso de alguma instituição bancária, algum órgão que eu reconheço, que quando eu clico eu entro,
eu acabo entrando num... Vou voltar aqui para o slide. Eu acabo entrando num site falso. Eu vou até chamar o Lucas aqui para ele dar um exemplo que aconteceu com ele. Ele estava navegando, recebeu um e-mail do Itaú. Aí ele entrou no site do Itaú, não é, Lucas? Conta um pouco aí da sua experiência. No meu caso do Itaú foi assim, eles utilizaram o nome Itaú. Eu olhava o link, era Itaú mesmo, só que no lugar do I era um L minúsculo. O link é um endereço, né? A gente tem Isso, base de versão o URL lá em cima, estava lá em Itaú, era um L. Só que a gente olhando no olho mesmo, acha que é um I, porque parece muito. Então assim, tem que tomar bastante cuidado com isso. Quando eu abri o link... Chegou no seu e-mail, não foi? No SMS. SMS. Aqui foi SMS, eu abri, a página era idêntica à do Itaú. Provavelmente qualquer um cairia ali. Mas eu olhei no aplicativo do Itaú, nada saiu da minha conta, então eu não comprei nada. E aí era um link falso. Aí eu coloquei no Word para aumentar a fonte e mostrou que era um L. Então assim, a gente tem que tomar bastante cuidado com a URL, às vezes está faltando um pedaço lá, por exemplo, quase universal, sem o I. Então alguém pode estar se passando por nós também. O site do Itaú é esse, www.itaú.com.br. Então, já aproveitando aqui a situação, já é uma forma de prevenção. Sempre quando vocês receberem um e-mail, é bom você identificar quem está te enviando. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar esse e-mail aqui. Eu sempre consigo ver a pessoa que me enviou o e-mail. Por exemplo, aqui, ó. Neste caso aqui, ó, quem tá aqui não dá para ler, né? Mas aqui, ó, ele mostra que quem me enviou o e-mail foi o info@america-digital.com. Então esse aqui é o endereço da conta que me enviou o e-mail. Então é muito importante, sempre quando a gente receber um e-mail, principalmente quando ele for um e-mail de cobrança ou pedindo alguma informação, a gente validar esse endereço. Então, no caso, se for um site de banco como o Itaú, o endereço dele é itaú.com.br. Então, o endereço do e-mail tem que ser o e-mail @itaú.com.br. E assim, a todas as demandas que a gente tem. Eu tenho conta no Bradesco, eu tenho que saber o site do Bradesco, é bradesco.com.br. Então, é sempre bom, antes de abrir o e-mail, abrir o link do e-mail, se realmente a pessoa que me mandou o e-mail é daquela instituição. Então, no caso do Lucas, o pessoal fez isso aqui, ó. Sim. Opa, não tem o I. Percebe a semelhança? Então, assim, tem muitos ataques que a pessoa é cara de pau mesmo. Se você vai olhar lá o e-mail, não tem nada a ver com o Itaú. É tipo um código, gb não sei o que.com. Você na hora vai identificar. Jamais uma instituição, seja bancária, seja de algum serviço que presta, vai mandar um e-mail que não seja do próprio endereço dele. Então, essa é a principal detecção de quando pode ser algo falso, né? Então, sempre quando vai abrir e-mail, qualquer link, qualquer pagamento, validem o remetente, o endereço da instituição que está vindo aquele e-mail. Isso é qualquer site, ele é o mais claro possível, né? Mais claro possível. www.paisuniversal.com.br, saga.com.br. Exatamente. Vamos agora para o segundo passo. E tem sites desses que às vezes ele abre no celular, mas ele não abre no computador, esses de golpes. Sim, porque hoje a gente tem acesso computacional e celular. Hoje o maior acesso dos sites são celulares, então eles já fazem sites próprios para celulares. Vou dar mais algumas instruções. Aqui está o site da Paz Universal. Eu abri um link. Como que eu vou validar o endereço do site que eu estou abrindo? Sempre olhe o endereço. Sempre ele tem que estar no endereço da instituição. No caso do Lucas, abriu era Itaú.
Isso aí já era mais assim, exigia mais manutenção ainda, né? Se você está ali de férias, você passa e vai, né? Mas geralmente, sempre é, por exemplo, Itaú traço cobrança. Não existe isso, é sempre Itaú.com.br. Estou falando um exemplo do Itaú, mas a gente generaliza para tudo. Vivo, TIM, né? Oi, serviço de internet, Algar, contas, tudo. Tudo a gente tem que estar. É bom a gente conhecer. Se a gente não conhece, eu não sei qual que é o endereço da instituição. Então, não faça o procedimento ali. Deixe e chame o pessoal da TI, mas sempre fiquem de olho nisso, tá? Mais uma última informação antes de falar do spinning. Vocês já perceberam que às vezes quando vocês acessam... Vocês já perceberam que quando vocês acessam, às vezes no site aparece um cadeado. Um cadeadinho aqui. O que é aquele cadeado? Quando eu acesso um site, é sempre assim. Eu acesso e recebo uma resposta, certo? Esse acesso, o que é? Eu estou mandando informação para o servidor e ele está me trazendo a resposta. Quando tem um cadeado, essas informações elas estão criptografadas. Então hoje toda compra, qualquer compra que vocês forem fazer, vejam se tem um cadeado. Se não tiver, não façam. Por quê? Quando você colocar os dados do seu cartão, se ele não tiver criptografado, alguém pode interferir, escutando a rede ou de alguma forma lá no próprio servidor, e captar esses dados e utilizar esses dados. Mas eu, por exemplo, existe um tipo de hacker, que são os carders. Tem uma comunidade. A gente tem a Deep Web, não vou entrar muito em profundidade, mas a Deep Web é uma internet obscura, uma internet para você... É um tipo de rede que você acessa anonimamente. O que é anonimamente? Hoje, quando você vai acessar a internet, você precisa de um servidor de internet. Se você quiser uma internet na sua casa, você precisa contratar um servidor. Esse servidor ele vai te emprestar um endereço que a gente chama de IP. Então, tudo que você vai fazer, você tem esse IP gravado. A Deep Web não. A Deep Web você não tem IP, então não é rastreável. Então lá não sei se vocês já ouviram falar, acontecem essas coisas. Tá, vou citar algumas das coisas que acontecem lá. Assassino de aluguel, tráfico de órgãos, vazamento de informação, de dados sensíveis, e esses carders utilizam essas redes para estar compartilhando dados de cartão. Então tem pessoas que vivem disso. O que elas fazem? Utilizam dados de cartões e fazem compras do dia a dia através desses cartões. Então, aqueles lá, né? Não sei se alguém já teve aqui um cartão que apareceu uma conta da fatura que não foi você que fez. Alguém provavelmente vazou suas informações, pegou, fez a compra e chegou lá para você. Então, o que a gente indica é, já bloqueia aquele cartão e mude o cartão. Isso acontece demais. Então, para finalizar, sempre quando for fornecer dados sensíveis, principalmente de cartão de crédito, verifique esse cadeado. E também, lógico, né, o endereço que está sendo acessado ali para que vocês não caiam em golpes. Tá, vamos agora aqui as prevenções. Verificação, sempre verificar a autenticidade de e-mails e links, que é olhar o endereço, sempre. Se você tem dúvida, não entre, não faça nada. A educação, né, que é o treinamento para reconhecer os sinais chip. Esse aqui é um tipo de treinamento que eu estou compartilhando alguns conhecimentos com vocês para que vocês fiquem atentos a essas situações. E tecnologia, né, que a gente já tem aplicado aqui, o uso de filtros de spam, software de segurança. Hoje o Windows ele traz já o Windows Defender, tem os antivírus, então assim, a tecnologia já traz uma dificuldade para esses tipos de ataque. Por exemplo, muitas contas do Gmail, por exemplo, de outras, tem a caixa spam. Né? Então, muitos e-mails automaticamente já caem na caixa spam. Então, se ele é suspeito, ele já vai para o spam. Porque a tecnologia já consegue identificar. E às vezes pega um spam errado. Né? Às vezes chegou um e-mail, não chegou, não, olha na caixa de spam, o e-mail está lá. Acontece isso também. Tá, o segundo ataque que é muito utilizado é o ransomware. É um vírus, né, um malware que criptografa arquivos ou bloqueia sistemas. Os métodos que eles utilizam: anexos de e-mails maliciosos, downloads de softwares infectados, vulnerabilidades de sistemas. Então, geralmente esse vírus ele é impactado quando você abre um arquivo, quando você baixa um arquivo. Vou baixar, preciso baixar, vamos falar um programa aí que o pessoal baixa, Lucas. N10, vou baixar o N10. Aí o cara vai lá e digita N10 no Google, aparece o N10, só que o N é ANY, aí aparece assim, ANI.
Aí você vai lá e baixa, a hora que você abre, ele infecta seu computador, ele sai para a rede, aí ele tenta acessar um servidor onde tem armazenamento de informação e ele criptografa esses dados. E o objetivo é exigir um resgate, né? Então, quando você tem todos os dados travados, você não consegue acessar nada, entra por algum meio de comunicação, eles entram pedindo um resgate para liberar esses arquivos. Então, e eles aceitam esse pagamento via Bitcoin, tá? Eles não aceitam, faz um Pix aí, para não ser rastreado. Bitcoin ele não tem como ser rastreado. Então, as prevenções que a gente tem, backup, se a gente tem backup de tudo que a gente faz, se acontecer uma situação dessa, você pode formatar o computador e restaurar o backup, atualização de sistema e uso de soluções de segurança, uma coisa mais técnica nos servidores que a gente já, estão vendo aqui na base, é implementado. E o terceiro e último ataque muito utilizado por hackers são os malwares, que são os vírus, os worms. Vírus é um arquivo infectado que vai entrar no seu computador e vai muito provavelmente fazer alguma ação ali. Tem uns que vai estragar seu computador, vai ter que formatar, tem outros que vai ficar ali esperando você fazer alguma ação, tipo entrar no banco, né? Tem os worms que aí ele vai para a rede, aí ele sai infectando outros computadores, eles se instalam geralmente nos roteadores de internet. Então ali todo mundo está conectado na internet e começa a receber, às vezes, algoritmos maliciosos. Os trojans, que hoje já é muito, assim, já caiu muito de utilidade, porque os softwares hoje de segurança, principalmente os antivírus, detectam eles já barrem ali na hora. Não sei se você já aconteceu de instalar algum programa e aparece uma mensagem, esse arquivo é suspeito, deseja continuar mesmo assim? Então sempre quando vocês lidarem com uma situação dessa, chame a equipe de TI que já tem um conhecimento mais aprofundado e vai conseguir identificar se é seguro ou não. Muitas das vezes se enganam também. Então é bom às vezes, se deparar numa situação como essa, chamar o pessoal que tem mais conhecimento para estar fazendo uma análise melhor. E tem os spyware, né, que são vírus que instalam no computador, você nem sabe que ele está lá, mas ele está mapeando tudo que você faz. Se você entra no banco e digita a senha, no ato de digitar pode estar criptografado, mas você digitou, ele pega o dado e já manda para um canal. Utilizam muito também pessoas que querem investigar outros, né? Tipo marido, esposas. Você instala um programa no computador e você consegue rastrear tudo que a pessoa está fazendo. No próprio Android você consegue rastrear localização, tudo, existe isso. Então, é utilizado também para esses... Que não é certo, né? Você colocar um software para rastrear sem o consentimento de uma pessoa. E tem os address, que são quando você pega um malware, entra no link, vai começar a aparecer propagandas indesejadas para vocês. Esses aí geralmente se pegam em sites pornografia, sites mais assim, né, vamos dizer assim, não habituais, né, que tem jovens ou pessoas que acessam, acabam pegando e você abre um site e começa a aparecer coisas, né, que não é não é aquilo que você está interessado. E o objetivo desses ataques sempre é roubar informação, danificar o sistema, permitir acesso não autorizado. A prevenção sempre é a mesma, né? Instalação de antivírus, manter sistemas atualizados, evitar download de fontes desconhecidas. Isso aqui é a mesma coisa do e-mail, tá? Sempre quando vocês for fazer um download, um NDES, olhem sempre o endereço, vê se vocês estão no site correto, porque existem muitos sites falsos disponibilizando arquivos de vírus, né, para estar infectando computadores e eles estão fazendo essas captações de informações. Bom, aí tem a segurança da internet, né, que são esses conjuntos de prevenções que a gente foi falando à medida dos ataques que eles utilizam. A gente tem métodos de firewalls, criptografia, antivírus, polícia de segurança e, mais importante, educação dos usuários. As pessoas que sempre analisam se vai fazer algo de fornecer informação sensível, colocar cartão de pagamento ou, principalmente, né, pagar algum boleto, alguma conta, sempre verifique o remetente do e-mail e o endereço do site. Isso aí já vai, vamos dizer assim, baixar para 80%, vamos dizer assim, 20% o risco ainda de você continuar se você fizer essas prevenções.